Bom dia, pessoal, queridos amigos que acompanham aqui o canal Minuto da Aprovação. Hoje eu queria falar com vocês sobre o concurso de procurador da USP. Vocês estão considerando fazer essa prova? Eu queria saber de você que é bacharel em Direito, que é recém-formado, você que acabou de passar no exame da ordem, ou você que tem prestado provas recentes de procuradorias como a AGU, PFN, procurador do município de São Paulo ou outras similares. Se você já vem estudando há algum tempo ou é recém-formado, recém-aprovado no exame da ordem, e tem interesse em prestar essa prova, eu creio que você tem grandes chances. Nós estamos a menos de 40 dias da prova objetiva, na verdade é 36 dias hoje, dia 15 de julho, porque a prova se realizará no dia 20 de agosto, mas existem algumas coisas que nos indicam que esse concurso é uma boa oportunidade para quem vem estudando, para quem já tem um pouco de base nos estudos. Uma certa base, especialmente em direito administrativo, constitucional, civil e processual civil. Essas 4 disciplinas são as que mais vão pontuar nessa prova. A prova objetiva será realizada no dia 20 de agosto. Ela contemplará 80 questões objetivas de múltipla escolha e nessas 80 questões nós vamos ter no mínimo para direito administrativo, constitucional, civil e processual civil, no mínimo 10 questões de cada matéria e no máximo 15. Por quê? Porque são 80 questões e, segundo o edital, nós teremos de 12% a 17% da prova em cada uma dessas disciplinas, em cada uma dessas 4 disciplinas. Então, como a prova tem 80 questões e será no mínimo 12%, então de 10 a 15 questões serão 10 a 14, salvo engano, serão de direito constitucional, administrativo, civil e processual civil, como eu tenho falado aqui. Direito do trabalho e processual do trabalho, gente, é uma grande chance também, porque na segunda fase, direito processual civil ou direito trabalhista, processual trabalhista, serão objetos da peça para a segunda fase, que acontecerá em 17 de setembro. Eu sei que a gente primeiro tem que se preocupar com a primeira, mas além disso, trabalho e processo do trabalho vão equivaler a 20 a 30% da nota da prova, o que é muita coisa, porque 30% seriam 24 questões, 20% seriam 16, então de 16 a 24 questões dessa prova de 80 serão em trabalho e processo do trabalho, então são questões de um grande custo-benefício. Então, se você pretende fazer a prova, você tem que focar muito nessas 6 disciplinas. As outras 3, que são direito empresarial e propriedade intelectual, previdenciário e tributário, vão ocupar no máximo 18 questões da prova, mas eu acredito que nem isso vai acontecer. No mínimo 9, no máximo 18. Então, você tem que estudar um básico mesmo da parte constitucional de direito tributário, de direito previdenciário e de direito empresarial e propriedade intelectual, o básico da legislação, de alguns conceitos da legislação. Mas você tem que se preocupar mesmo com as outras 6, com as outras 6 disciplinas que vão fazer você pontuar quase toda a prova, até 62 questões da prova. Então, é muita coisa. 62 das 80. Então, eu focaria nisso e deixaria para a segunda fase aprofundar mais em direito tributário, previdenciário e empresarial, propriedade intelectual. Porque todas as disciplinas do anexo 2, desse anexo de conteúdo programático, elas vão ser objeto da prova discursiva e da peça, que vai ser elaborada na segunda fase. Mas na primeira, gente, se preocupem com essas outras. Então, direito civil é uma matéria que é muito legalista, você resolver questões e estudar a lei bastante, porque o conteúdo é muito extenso, então não deve ser tão doutrinário, embora a prova seja elaborada por procuradores da USP e não pela FUVEST, a FUVEST vai organizar, a tendência é que a prova não seja tão doutrinária, um pouco mais doutrinária jurisprudencial em responsabilidade civil, por exemplo, que é um tema que é muito interessante para a banca, para a USP, mas vocês têm que prestar atenção nisso. Tá? Em direito tributário, como é um conteúdo mínimo, eu olharia a parte constitucional, dos artigos 145 ao 162 da Constituição Federal, as súmulas vinculantes e alguns temas que sempre podem cair de repercussão geral do STF. Fora isso, a teoria pentapartida adotada pelo STF em relação aos tributos, a classificação dos tributos, olharia também a diferença entre suspensão e exclusão do crédito tributário e decadência e prescrição do crédito tributário. São coisas bem pontuais para que você tenha um mínimo de conhecimento e depois vá avançando para a segunda fase, certo? Em direito previdenciário seria também a parte constitucional, o RGPS, tá? Porque o RGPS é muito importante, já que o regime da USP é seletista, né? Para a Procuradoria da USP é seletista. Então,
Precisaria saber também os direitos dos servidores contratados por excepcional interesse público, que é uma coisa que costuma acontecer também, que é a realidade do procurador da USP, que trabalha com isso, com essas matérias. Mas, gente, constitucional, administrativo, civil, processo civil, trabalho e processo do trabalho são a base para essa prova. Se você está se preparando já há algum tempo, vem estudando para outras procuradorias, como eu já falei aqui, se você é recém-formado, recém-graduado e conseguiu passar no exame da ordem recentemente, você tem grandes chances de enfrentar essa prova, porque não é exigida experiência. E é uma prova muito interessante, embora o regime seja seletista, sejam 40 horas semanais, paga mais de R$ 20.000 a remuneração, então já incluindo os honorários. Mas é muito interessante, é um meio caminho, né, entre outras PGMs, entre PGMs que são de outras capitais, não só a PGM de São Paulo, por exemplo, né, PGMs que pagam bem, que remuneram bem, como a de Recife, que é aqui no Nordeste. É um caminho intermediário entre PGMs muito boas e entre PGRs, e também entre as procuradorias da União. Então, é interessante, eu faria a prova sim, se estivesse estudando há alguns meses, ou se fosse recém-formado com aprovação no exame da ordem, porque tem que ter a inscrição na ordem, né? Eu faria essa prova, tá? É uma prova muito interessante, muito boa. Então, se você está se preparando, eu vou colocar algumas outras dicas aqui no canal, não deixe de assistir. Também temos a nossa mentoria personalizada para um estudo de reta final de 30 dias, 30 a 35 dias. Dependendo do seu nível de estudo, do seu ritmo, da quantidade de horas que você pode estudar, pelo menos 3, 4 horas diárias, é viável para você também. Então, nos acompanhe, fique aqui comigo, aqui no Minuto da Aprovação, e assista as próximas dicas, tá bom? Um grande abraço para vocês, espero que vocês sejam muito bem-sucedidos nos próximos concursos de procuradoria e que vocês arrisquem essa prova da USP. Beijão!